Aleluia. A família é um território sagrado. E quem mantém a santidade e a seriedade desse território sagrado é o homem. Que tipo de homem você é? Então você não é um homem comum. Você é um homem de Deus. Você tem a vida de Deus. Você recebeu e foi produzido em você o caráter de Deus. Alguma coisa passou na sua vida para que você fosse transformado. O nome disso é novo nascimento. E você é uma outra pessoa no reino. Você tem a vida do reino. E você tem as características de Deus. Eu não lembro do texto bíblico que Deus soprou em Eva. Você poderia me mostrar esse texto bíblico? Onde Deus soprou em Eva? Você não vai encontrar. Mas você vai ver o texto bíblico onde Deus soprou, ruar, transferiu a vida dele para o homem. Então Deus não poderia começar a terra, não poderia mudar o planeta com um indivíduo que não tivesse a mente dele. Deus não poderia construir o planeta com um indivíduo que não tivesse o sopro dele, o ruá dele. Sabe o que significa isso? O DNA dele. Jamais poderia Deus confiar o Éden, confiar a casa dele na mão de alguém que pensasse diferente dos princípios dele, da mente dele, do pensamento dele, dos valores dele. Então Deus libera sobre este homem o caráter, a estrutura de um homem de Deus, de um homem plenamente santo. Este homem nunca tinha ouvido nenhuma outra voz a não ser a voz de Deus ou as vozes comuns do Éden, mas de voz de característica, imagem e semelhança. A única voz que este homem ouvia era a voz de Deus. Então existe aí algo muito forte no plano espiritual, daquilo que Deus quer nos ensinar, que nós temos, quando nascemos de novo, este DNA do Adão regenerado em Cristo Jesus. Quando eu recebo esta ação dentro de mim, essa responsabilidade no meu caráter, eu não fico um homem comum, eu me torno um homem de Deus. Se eu sou um homem de Deus, eu raciocino pelos princípios dele. Se eu sou um homem de Deus, as coisas do mundo não podem ter mais contatos na minha mente, nem acesso à minha vida do que Deus. Na minha família, nenhuma outra coisa pode ter mais acesso à minha mente, à minha alma, à minha essência do que a minha esposa. Ela é, depois de Deus, o projeto que Deus tem para a minha vida, para me construir melhor. E para que eu a construa melhor, por isso que precisa ter essa acessibilidade, esse caminho construído. Nós vamos descobrir que a palavra para homem na Bíblia é Adão, ou Adom, no hebraico antigo. Adom significa o homem que Deus criou, que tem a mente de Deus. Porém a palavra para homem neste projeto divino é Zacar. Z-A-K-A-R. Zacar. Zacar quer dizer que é aquele que tem o sopro, aquele que tem o DNA de Deus, aquele que tem a vida de Deus, aquele que foi reconstruído, refeito por Deus.
Zacá também significa, além da vida de Deus, que eu tenho a força e a coragem de um leão. O que a gente pode mostrar isso é que quando eu tenho essa mente, esse DNA, algumas coisas que me davam medo de vencer, de conquistar, de ser um bom pai, de ser um bom esposo, de ser um excelente profissional, esses medos são extinguidos da nossa vida, porque tem uma coragem de leão dentro de mim. Quem recebe essa coragem de leão aí dentro de você, para você conquistar o seu território? Então dá um grito de leão aí, assim, como alguém que crê. Olha só, Zacá significa, você vai gostar, aquele a quem Deus se lembra. Eu quero lhe parabenizar, porque nesta noite nós vamos ativar a memória de Deus e Deus vai se lembrar de você. Apóstolo, peraí, Deus se lembra de mim. Claro que Deus se lembra de mim. Deus lembra de mim, apóstolo. Na Bíblia só tem 3 versículos bíblicos que diz: ai daquele a quem o Senhor virá o rosto e o desprezar, e dele não mais se lembrar. Existe uma hora que não é só sentimento, que Deus não se lembrou de mim, é você que se esqueceu dele. Quando você quebra o princípio, você disse que Deus não é mais o Deus que você queria que ele fosse. Não é uma questão de esquecimento do trono, porque Deus não está com Alzheimer. Sou eu que estou com hiatos de memória no quesito meu princípio, e que não estou entendendo ainda a revelação dele na minha liderança, na minha vida, como homem de Deus, completo nele, e como homem de família, a minha mulher acessando a mim. Zacá significa Deus se lembra de mim. E eu quero dizer hoje que Isaías 43, 26 vai ser ativado na tua vida. Venha, me lembre da promessa que eu te fiz. Me lembre, eu vou entrar nesta guerra contigo. Eu vou pleitear a tua causa e eu vou te dar a tua vitória. Quem aqui crê nisso? Por favor, fica em pé e dá um grito dizendo: eu sei que o Senhor se lembra de mim. Se lembra de mim. Mas foi o Senhor que me lembrou que eu me esqueci dos teus princípios. Quando você quebra o princípio, você apaga da memória de Deus a promessa. Diga, irmão, ao seu lado: quebrou o princípio, apagou a promessa. Quando você ativa o princípio, você aciona a promessa. Dê um aplauso ao Senhor. Homens de Deus, este é o ano de acionar a promessa na direção do Senhor. Pode aplaudir com vontade e dar a Ele um grito de libertação. Zacá, ser lembrado por Deus, que também significa: este é o homem que Deus nunca se esquece dele. E eu quero que isso hoje caia como um bênção e milagre no ano da família, na sua vida. Este é o homem que Deus nunca se esquece dele. Todas as vezes que acontecer alguma coisa, alguém vai te lembrar: este é o homem que Deus nunca se esquece dele. E eu quero dizer para você, seja no seu setor de trabalho, seja no seu setor celular, seja na sua família, você será chamado o homem que Deus não se esquece de você. Recebe mesmo? Então reaja como alguém que recebe, dando esse grito do DNA do leão, daquele que tem a vida do Senhor, mais alto que você puder, na presença dele. Este é o homem que Deus se lembra dele. Diga amém. No hebraico limpo, Zacá significa memória. Memória de Deus em mim, minha essência na memória dele. Então imagine, eu sou um memorial
diante da mente de Deus. Então este ano não tem escape para mim. Eu serei, dentre todos os meus colegas que se movem no princípio, eu serei extremamente bem-sucedido, ou se cumprirá a profecia de Hebreus 1, 8 e 9. O Senhor vai te ungir com o óleo dele sobre a tua cabeça, mais do que todos os teus irmãos. Eu acho que tem uns 4 aqui que acreditaram nisso. Eu acho que uns 12 acreditaram nisso. Eu acho que alguns se aproximaram disso. Haverá um óleo da parte do Senhor que vai ativar a sua memória na memória de Deus e vai conectar a memória de Deus na sua memória. Diga amém e dê um grito de vitória ao Senhor. O Salmo 119, o número 119, significa a memória de Deus escrita para um justo. Então é o que eu preciso. Eu queria que você chegasse em casa hoje, antes de dormir, lesse o Salmo 119. Você vai levar pelo menos 40 minutos ou 1 hora. É o maior salmo da Bíblia. Ele significa: eu estou na memória de Deus e Deus recordou de mim e entrou na minha vida. E aí nós vamos descobrir que existem algumas coisas que precisam ser ativadas. Bem, se eu entrei nele, eu não vou deixar que qualquer coisa entre em mim. Tudo que entrar na minha vida vai ser regido pelo princípio. A primeira pessoa que vai entrar na minha vida, se sou solteiro, são os meus pais. Mas se eu sou casado, quem vai entrar e ter direito a fazer parte da minha história será a minha esposa. Sua esposa vai ganhar um homem novo. Vamos lá. Diga: estou na memória de Deus. Então, se eu sou isso que a Bíblia diz que eu sou o DNA dele, eu tenho a coragem de um leão. Eu sou macho, movido por um princípio. Você já ouviu muita gente afrontando: rapaz, tu não é homem não? Eu sou macho, movido por um princípio. O que é que você entende de ser macho? Quer dizer que eu não sou macho porque não fumo, não bebo e não me prostituo? Eu quero dizer que isso é sinônimo de ser macho? Eu quero dizer que isso é sinônimo de ser covarde e não se respeitar. Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo e eu cumpro o princípio. Eu estou possuído dele, ele está possuído de mim, e a minha esposa tem acesso ao meu coração. Eu sou dela e ela é minha. Temos uma aliança inequívoca e ninguém vai interferir na minha aliança. Homem que é homem, na Bíblia é chamado marido de uma só mulher. Se esse aplauso é falso, fica aí olhando, mas se é verdadeiro, aplauda como alguém que diz: isso é verdade, é princípio da boca do Eterno. Seja o homem marido de uma só mulher e dá um grito de libertação.